Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa aula de fosforilação oxidativa e teoria quimiosmótica, a parte 4. Eu espero que vocês estejam acompanhando a nossa aula. E vamos, então, eu vou começar a dividir aqui os slides de onde a gente parou, fazer uma breve recapitulação. Aqui estamos nós. Então, a passagem dos elétrons e prótons pelos complexos da cadeia eletrônica ou de transporte elétrico, a cadeia dos citocromos, leva, em última análise, à formação de um gradiente de próton e um gradiente elétrico que vão impulsionar a passagem dos prótons de volta, né? Porque a carga negativa da matriz atrai o próton de volta pela força protomotriz, que vai ter que passar pela ATP sintase, né, para favorecer a síntese de ATP. Então, isso é uma condição impositória para a síntese de ATP. Não há como fazer ATP se não tiver o gradiente. É muito difícil que isso vá acontecer, a menos que tivessem ambientes hidrofóbicos, que a gente já comentou em algumas aulas, a energia de hidrólise da ligação fosfanidro decai absurdamente em ambientes hidrofóbicos. Isso vai ser importante até para a gente entender o mecanismo pelo qual o ATP é formado aqui, e a gente vai se dedicar a isso, a entender esse mecanismo da síntese agora. Aguardem que eu tenho uma surpresa para vocês no final dessa parte 4, que vai ser muito bacana. Espero que vocês apreciem bastante o que eu vou mostrar aqui. Então, vamos ver. O que está acontecendo? Passou. Então, esse gradiente elétrico, ele também de prótons, ele vai capturar nessa passagem do próton por meio desse complexo, uma maneira que a gente ainda não conhece, que a gente vai se dedicar a demonstrar agora, mas ele vai passar o próton, e essa passagem do próton vai facilitar também a entrada do ADP, que tem 3 cargas negativas, e a saída do ATP, que tem 4 cargas negativas. Portanto, quem tem mais carga negativa tem uma tendência a ser repelido com maior facilidade, certo? Então, existe um trocador, que é o antiporte de adenina, nucleotídeo de adenina, ou o translocador de nucleotídeo de adenina, que sai o ATP negativo 4, entra o ADP negativo 3, certo? Então, essa troca funciona direcionado pela diferença de carga elétrica que favorece essa troca. E também a entrada, o simporte, né, a entrada para a mesma direção do fosfato inorgânico com o gradiente de próton. Então, o gradiente de próton ele é fundamental para que outros componentes da síntese de ATP sejam capturados pela mitocôndria e usados na síntese do ATP. E por muito tempo essa questão foi muito difícil de procurar entender como que ocorrer a síntese de ATP. Então, vários pesquisadores, dentre eles um que eu tive o privilégio de conhecer, que foi o Dr. Harvey Penevsky, da universidade, ele foi da saúde pública da cidade de Manhattan, em Nova York. Depois ele se mandou para Syracuse, uma cidade no norte do estado de Nova York, que fazia parte da Universidade do estado de Nova York, né? Mas ele, estudando a mitocôndria, ele começou a se perguntar como que acontecia a síntese de ATP. Então, quando você fragmentava a membrana interna da mitocôndria, elas se recelavam em vesículas, que são chamadas partículas submitocondriais, e esse material aqui foi muito usado na elucidação do mecanismo dessa síntese de ATP. E aí o que se observava na microscopia eletrônica é que tinha como se fossem essas cabecinhas, não sei se vocês estão vendo, tem um pescocinho ligado na membrana e uma cabecinha, tá vendo? Então, anos depois, com muito estudo da estrutura, da biologia estrutural, o pessoal conseguiu chegar, por meio de uma bioquímica também de proteína muito sofisticada, conseguiu
modelar, faziam modelos de como que seria a ATP sintase. Então, ela tinha duas porções majoritárias. A porção F1, e chamava esse nome F1 porque foi o primeiro fator 1 da fosforilação oxidativa, que estava envolvida numa reação de hidrólise de ATP fora da membrana. Mas na membrana, ela se acoplava a um segundo domínio, que era a porção FO, né? Porque acreditava que tinham proteínas aqui que ligavam um inibidor da fosforilação oxidativa chamada oligomicina, tá? Então, essa porção passou a ser chamada de FO. Em contrapartida a F1, também é comum você falar F0, F1 ATP ase, ou F0, F1 ATP sintase, ou FO, F1 ATP sintase, é tudo a mesma coisa, tá bom? O que importa é que você tem dois domínios. E a análise desse complexo proteico revelou que você tem, no plano da membrana, na porção FO, pelo menos 3 tipos de subunidade. A subunidade A, a subunidade B e a subunidade C. E elas podem variar em números, certo? Então, a gente tem uma subunidade delta, ainda tem ali, que vai fazer uma conexão com a subunidade alfa, já vou chegar lá, mas, por enquanto, ela tem 2 braços que se agarram à subunidade A lá em cima, que são 2 braços de B, que se conectam a uma proteína na membrana, que é a subunidade A, e essa faz uma interface com essa coisa circular que parece um tambor, uma catraca daquelas de ônibus, olha só que interessante, que tem 12, até 12 ou 10 subunidades C. E por que C? Porque tem um grupamento carboxila fundamental que está bem mais ou menos no plano da membrana, que carga negativa no plano da membrana não gosta de ficar. Essa carga negativa vai aceitar próton, ela é negativa, ela aceita o próton, se protona, neutraliza a carga, e essa carga neutra pode ficar lá no plano da membrana rodando nesse tambor. E para o lado da F1, que é o que está do lado de fora, a gente vê que tem a subunidade Epsilon, que conecta com a FO, e uma subunidade gama, que faz como se fosse um eixo, que vai se meter no meio de 3 subunidades beta, que são as subunidades catalíticas, e 3 subunidades alfa, que não têm atividade catalítica, mas que servem para manter a estrutura. Essa coisa aqui mostrou a subunidade F1, essas 3 betas, que elas podem ter, na verdade, estruturas. Aqui eu estou olhando de cima, vamos voltar. Eu peguei isso aqui, que é a subunidade F1, e rodei ela, coloquei como se eu fosse olhar para cima, tá certo? Então, é o que está representado aqui. E um pesquisador chamado Paul Boyer, ele mostrou o seguinte, que os sítios beta, que são os catalíticos, são os envolvidos na síntese de ATP, eles existem em pelo menos 3 estados de conformação. Uma que é aberta, uma que é frouxa e uma que é muito apertada. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, gente. O ADP-IPI, ele se liga naquela subunidade que está mais ou menos aberta, e a passagem dos prótons força com que a subunidade gama, que está no meio, fazendo como se fosse aquele eixo de rotação, ela interaja diferencialmente com essas subunidades, então faz com que aquele sítio frouxo, que tem um pouquinho de água ali dentro, se transforme num sítio apertado, que expulsa água. E ao fazer isso, o ADP e IPI que estavam ali no ambiente hidrofóbico, sem água, a síntese é espontânea, acompanhe nesse gráfico da variação de energia livre, a ligação do ADP e IPI na enzima, então quase não há variação na energia de ligação, é um pouquinho favorável, decresce um pouquinho, mas muito pouquinho. E aqui no ambiente hidrofóbico, olha que interessante, se fechou a enzima, se tirou a água do sítio catalítico, a síntese de ATP é espontânea. Você praticamente não tem variação de energia livre. E para que você precisa de energia?
para fazer a enzima soltar o ATP, porque ela gruda esse ATP com tanta força que você precisa da força do gradiente iônico para fazer com que a subunidade gama agora rode, force a abertura do sítio que ficou apertadinho com o ATP grudado e libere ele para sair para a solução. Então, a passagem dos prótons faz, na verdade, que essa setinha verde que está representada aqui faça um mecanismo rotatório de interação rotativa com os três sítios beta e alfa, de modo que isso vai oscilar em aberto, frouxo, fechado. Aberto, frouxo, fechado. Aberto, frouxo, fechado. Vai fazer isso enquanto tiver gradiente iônico para sustentar essa passagem. Portanto, daí vocês verem que tem que ter entrada constante da oxidação de NAD e FADH2. E aí, o Prêmio Nobel de Química de 1997 foi dado ao John Walker, que é lá de Cambridge, do Instituto de Biologia Molecular, né, e Biologia Mitocondrial da Universidade de Cambridge, e ao Paul Boyer, o norte-americano da Universidade da Califórnia, que ele fez os estudos, a demonstração cinética dessa atividade dos sítios da afinidade, e ele demonstrou que, de fato, aqui está a F0 e a F1 isolada na sua estrutura de maior resolução, confirmou os dados do Boyer. Então, está aqui, ó, se eu pegar novamente a F1 com a gama e rodar e olhar, a gente vai ver que os sítios, ele colocou um análogo de ATP não hidrolisável e ele viu que tinha um sítio com um ATP fechado, o outro um pouquinho mais aberto e o outro totalmente aberto, vazio, que deixava passar o nucleotídeo, soltar. Então, essa foi uma demonstração fundamental, muito bonita, que demonstrou, então, a capacidade desses sítios terem afinidades transitórias dirigidas pelo gradiente de próton. E aqui, anos depois, veio a demonstração de tudo isso que foi feito pelo Boyer, pelo John Walker, que foi um trabalho de um grupo do Japão, que pegou a F1 com a subunidade gama e juntou com filamento de actina, aprisionou a subunidade F1 numa plaquinha de maneira que elas ficassem com a subunidade gama para cima, e com essa cola de actina eles podiam botar anticorpos fluorescentes para ligar nesse filamento de actina. E o que iria fazer? O experimento será que se eu colocasse ATP, repara, ela estava fora do plano da membrana, eu colocasse ATP, isso então iria, a hidrólise do ATP iria fazer isso rodar como motor molecular? Essa foi uma dúvida que ficou e que o modelo previa uma rotação, mas ela deveria ser provada. Então, está aqui o que os japoneses pensavam que deveria acontecer. Então, bota o ATP entra lá, hidrolisa e faz a subunidade gama rodar e o filamento de actina rodar junto. Pois bem, essa foi a imagem que eles conseguiram no microscópio. Reparem que o filamento roda no eixo da subunidade gama. Isso é muito bonito. E ainda tem mais. Ela dá como se fosse uma parada, uma breve parada, em posições que são de 180, 120 graus no eixo. Aconteceu algum problema aqui. Vamos voltar. Acho que eu tive um problema aqui, mas vamos projetar mais uma vez este esquema, que ele é muito interessante, muito bonito para nós. Eu acho que esse aqui. Ok? Então, a gente vê ela rodar e parar mais ou menos. Foi uma prova cabal de que isso era um motor molecular. Tá certo? Vamos parar por aqui.
nosso vídeo e a gente volta para fazer a parte 5 final, que eu tenho a grande surpresa para vocês, que vai fechar a nossa aula de hoje. Até!